mais que esse vídeo possa parecer um pouco atrasado, ele vai ser útil não somente para o momento de agora, mas para você calcular melhor os seus investimentos no futuro. Porque eu não sei se você sabe, mas a taxa que a gente vê ali de um CDB ou de um tesouro direto não é a taxa de rendimento que você vai ter no final do título. Sabe por quê? Porque você tem que descontar uma série de coisas que a maioria das pessoas não te contam. Então eu vou te contar agora para você sempre fazer a conta certa e nunca se decepcionar quando for receber o seu dinheiro no final do período. Então o que a gente está vivendo agora? Basicamente uma taxa Selic de 2 dígitos novamente, desde 2015, quando a gente começou a ver uma tendência de baixa até chegar em 2%. Hoje a Selic está em 10,75%, trazendo uma ótima rentabilidade e ainda com previsões de que vai chegar até nos 12%, mas isso a gente não pode prever. Então a gente vai trabalhar com o que a gente já tem. Mas aí, como eu acabei de falar, eu posso te perguntar: quanto que está rendendo um título do Tesouro Direto? Provavelmente você vai me responder que está rendendo 10,75%, mas essa não é a rentabilidade desse título e nem da maioria dos outros títulos de renda fixa. Porque, primeiro de tudo, você tem que descontar o imposto de renda e a inflação do período. E isso são coisas que as pessoas não fazem, né? Elas simplesmente olham um número nominal que está maior do que o número inicial e acham que tudo aquilo ali é lucro. Mas você tem que descontar a inflação, porque a inflação é a destruição do seu poder de compra. É aquilo que o seu dinheiro não compra mais. Então, se você teve um rendimento abaixo da inflação, no final das contas você perdeu o dinheiro, porque aquilo que você tem não é capaz mais de comprar a mesma coisa que anteriormente. Então a taxa Selic de 10,75%, ou seja lá qual taxa ela estiver, ela não é uma taxa real, ela é somente uma taxa de referência, por assim dizer. Porque na prática você tem que fazer esses descontos para assim chegar no resultado final e o resultado real. E falando em inflação, esse tende a ser o pior mal quando a gente investe, seja em renda fixa ou em renda variável, porque a inflação, como eu já disse, é a perda do poder de compra. Aquilo que a gente já teve de inflação é irrecuperável, não tem como voltar atrás. Se você teve um rendimento abaixo da inflação, você tem que correr atrás para dobrar os seus rendimentos, porque não tem como nós termos deflação na nossa moeda. Impossível que o governo brasileiro vai fazer isso. E ano passado nós tivemos uma inflação de um pouco mais de 10% e uma Selic abaixo disso. Então praticamente todos os investimentos de renda fixa perderam valor. Nenhum deles teve uma rentabilidade real acima da inflação. Mas hoje nós já temos um cenário um pouco melhor, né? A gente já tem aí uma Selic beirando os 11%, com previsão de que vá para 12% e uma previsão de inflação de ali na casa dos 6%. Mas como a gente sabe, isso é o Boletim Focus que fala. Então no final das contas a gente não pode confiar, porque a qualquer momento isso pode mudar, né? Mas a previsão é de que a gente tenha uma inflação em 6% e uma taxa Selic acima de 11% até o final do ano. O que traria, por assim dizer, uma rentabilidade líquida de mais ou menos 5%. Mas deixando de lado essa parte mais explicativa, eu quero mostrar para você aqui quanto que rende os títulos de hoje com a nossa taxa Selic, descontando IR e descontando inflação. E eu vou te mostrar também como que você vai fazer isso na prática para que você consiga calcular melhor os seus investimentos e a rentabilidade dos seus investimentos de renda fixa, beleza? Então vamos lá, eu tô com um gráficozinho aqui para ficar melhor e me nortear, né? A poupança, que é o investimento mais simples e também o pior, por assim dizer, ela hoje com a Selic em 10,75% mudou, né? Então a gente antes tinha uma poupança que rendia 70% da Selic. Hoje nós já temos uma poupança que rende 0,5% ao mês mais uma taxa referencial. Por quê? Porque nós já temos uma Selic acima de 8,5%. Quando a Selic passa a render acima de 8,5%, a poupança ela começa a render 0,5% ao mês mais uma taxa referencial. E quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Mas aqui no final das contas a poupança está rendendo 6,17% ao ano. Vale lembrar, né, que a poupança é livre de imposto de renda, então você não paga IR no final ali dos rendimentos. Então, descontando a inflação que a gente tem no Boletim Focus, a gente teria uma poupança rendendo em um ano mais ou menos 0,75%. Em um ano líquido de IR e de inflação, a gente teria 0,75% de lucro líquido, menos de 1% na poupança. Vamos passar para o próximo, que é o Tesouro Selic, que é o título já mais querido, né? Muita gente só investe em Tesouro Selic às vezes por conta da segurança e acaba esquecendo de investir em outros títulos. Mas o foco aqui é somente o Tesouro Selic, né? Então vamos lá. O Tesouro Selic está rendendo 10,65%, que é a Selic que de fato rende, não é aquela Selic, não é a Selic de 10,75%, seria o CDI, por assim dizer. E descontando o IR regressivo para um investimento de 365 dias, que é um ano, então digamos que você investe e resgata um ano depois, você vai ter que pagar um imposto regressivo ali. Então, descontando
descontando isso, a gente tem 8,52% e 2,98% líquidos descontando a inflação. Então, recapitulando, de 10,75% do Tesouro Direto, descontando o imposto de renda regressivo de 365 dias, a gente tem 8,52%, descontando só o IR, e descontando a inflação de um ano projetada pelo Boletim Fox, a gente teria aí 2,98% de rentabilidade, né, de lucro líquido no Tesouro Direto em um ano. Vamos agora para um CDB de um banco médio. Então, considerando aqui um banco já consolidado, um banco grande, como por exemplo o BTG Pactual, né? No caso, a gente teria um CDB rendendo em média 8,52% bruto e 6,82% tirando o imposto de renda regressivo de um ano. Descontando a inflação, a gente teria 1,36% de lucro líquido após um ano, né? Então, é mais que a poupança e menos que a Selic, né? Então, nesse caso, você decide a investir no governo, né, comprando títulos do governo, ou então a investir em um banco que você já confia e que é um banco consolidado. Lembrando que cada banco vai ter uma modalidade que pode ser até melhor do que o Tesouro Selic, né? Como a liquidez, às vezes a rentabilidade é maior do que essa que eu mostrei. É um caso de pesquisa, mas o importante é que você sempre desconte o imposto de renda pelo período que você vai manter aquele título e desconte a inflação, pelo menos a inflação projetada para esse título, né, para que você realmente consiga projetar um lucro líquido melhor. Vamos lá para o LCI e para o LCA, né? Esses títulos aqui eu vou unir eles dois para facilitar a conta, né? Eles rendem basicamente o CDI também e eles são títulos livres de imposto de renda, assim como a poupança, você não paga imposto de renda neles. Então a gente teria que o rendimento bruto nos LCIs e LCAs de mais ou menos 10,86% e líquido de 5,6%. E esse é o rendimento mais alto da nossa lista, né? Não tem como. Só que a gente também tem que considerar outras coisas, como o LCI e o LCA, eles são investimentos que na maioria das vezes a liquidez deles é somente no vencimento. Como um Tesouro Selic, no CDB a gente pode tirar o dinheiro a qualquer momento, pelo menos todo dia. No LCI e no LCA a gente só pode tirar no vencimento. Então se você compra um LCI de um ano, você vai conseguir tirar o seu dinheiro em um ano. Isso justifica a rentabilidade ser maior, né? Você vai ter que deixar o seu dinheiro lá por mais tempo. Mas se você estiver investindo em um banco seguro, um banco consolidado, não tem problema nenhum fazer isso, na minha opinião. Hoje a gente tem títulos LCIs e LCAs pagando essa rentabilidade muito boas no período de um ano. Então, como a gente vê, é o título que dá mais rentabilidade pelo menor período. Então, vale a pena. Basicamente, esses são os rendimentos dos títulos que a gente viu aqui com a inflação projetada pelo Boletim Fox. Lembrando, isso pode mudar a qualquer momento. No momento que eu postar esse vídeo, o Boletim Fox pode ter soltado um novo relatório e esses dados podem estar até um pouco defasados. Até porque o Boletim Fox, para mim, não é uma fonte de dados muito confiável, mas acaba que o mercado todo usa o Boletim Fox como referência, né? E também eu tenho que lembrar que esse é um ano de eleição, é um ano que tem muito mais volatilidade no mercado. Fora que agora a gente teve essa questão da guerra, né, que tá rolando entre... Fora que agora também tá rolando essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, então tá dando muito mais volatilidade pro mercado. Peço que você, ao investir nesses títulos ou procurar um título para investir, procure realmente estudar, de fato, para ver qual título que faz mais sentido para você comprar. Antes de finalizar aqui o vídeo, eu vou deixar uma tabela aqui para você sobre o imposto de renda regressivo e na descrição o link do Boletim Fox, que você pode assinar lá para receber sempre os relatórios e fazer as suas projeções da melhor forma possível. Mas não são cálculos completos, tá, pessoal? Você só vai pegar a rentabilidade do CDI ou a rentabilidade do seu título e ver nessa tabela que eu vou deixar o quanto você vai descontar da rentabilidade e depois descontar a inflação. Beleza? É uma coisa bem simples, qualquer coisa eu faço um vídeo específico sobre isso para não me alongar tanto nesse vídeo aqui. Mas é isso, pessoal. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever e de deixar o seu like aqui para eu postar mais vídeos como esse. Beleza? Valeu!